Olá pessoal, sou Velgas, hoje dia 10 de junho de 2020. Situando ainda o Brasil agora, estávamos um tema um pouco diferente das outras vezes, mas situando ele em relação ao mundo, em relação à pandemia que estamos vivendo, sofrendo esses momentos, eu quero fazer uma análise sobre isso e mais ou menos onde é que nós vamos parar, que acho que ninguém sabe exatamente quando que isso vai ter um fim. Em dezembro de 2019, a pandemia, depois decretada a pandemia, começou a acontecer em Wuhan, na China. Mas até o final de dezembro, a Organização Mundial da Saúde recebeu diversas cartas denunciando, né? Não só de médicos de Wuhan, que depois sumiram da mídia, ninguém sabe onde é que estão, mas de países como Taiwan e de outros países asiáticos, e a OMS não se pronunciou dizendo que estava tudo muito bem, estava tudo sob controle e que não existia possibilidade de transmissão desse coronavírus entre humanos. Aí veio janeiro e continuou aumentando, e eles continuaram dizendo que está tudo sob controle, está tudo bem. A China fez um lockdown apenas em Wuhan, né? Ela não fez lockdown em toda a China, durante toda a crise, durante toda a fase. Xangai ficou aberto, Pequim ficou aberto, né? Eles fecharam Wuhan. E não como no Brasil, fecharam todo o Brasil, fecharam todos os Estados Unidos, não, fecharam onde estava o foco, apenas lá. Mas continuou. Quando aí, no final de janeiro, a coisa começou a tomar proporções maiores, aí começou a haver uma preocupação. O presidente da OMS, aquele senhor da Etiópia, que inclusive foi indicado pela China para o cargo, chamado Jesus, é um nome complicado dele, né? Mas ele tem a parte lá do Jesus, viajou à China para constatar em loco como é que estava a situação. O interessante é o seguinte: o presidente Bolsonaro, no dia 4 de fevereiro, decretou estado de emergência por causa disso, em todo o país. Estado de emergência apenas ele decretou. Os governadores e prefeitos não deram bola, né? Fecharam os olhos. Por quê? Estava aí o carnaval, nós estávamos à beira do carnaval. E nós íamos receber um monte de turistas de fora, no estrangeiro, principalmente no estado de São Paulo e no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro especificamente. Deixaram a coisa correr. Veio a preocupação após o carnaval, que quando começaram a aparecer os primeiros infectados. Agora notem o seguinte: já em janeiro, já tinha 2 casos suspeitos no Brasil, 2 casos suspeitos. Com certeza, com o carnaval deve ter entrado milhares de pessoas que vieram, contaminaram, e os casos estão agora estourando agora, né? Que incubaram, foram passando um para o outro, né? Sabe que carnaval é uma festa livre, não tem máscara, e acontece uma série de coisas que as pessoas ficam muito próximas e se tocam bastante, e deve ter contaminado com tanto estrangeiro aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. Você note que onde mais tem problemas é São Paulo, cidade de São Paulo e cidade do Rio de Janeiro, onde são os maiores focos, né? Entrou muita gente de fora de diversos locais. Outra, Brasília, que não é tão grande assim. Muita gente diz, é muito grande. Não, não é tão grande assim. E os primeiros casos vieram da Itália e depois alguns com comitiva presidencial que esteve nos Estados Unidos, né? Acho que teria que ter isolado essas pessoas, todas elas, toda a comitiva, talvez não tivesse passado. Hoje, cidades satélites como Ceilândia é que tem maior número, e aí Samambaia como o segundo número. Mas também não é um bicho como São Paulo, não vai ser. E o interessante é o seguinte: aqui em Brasília, no dia 1º de abril, exatamente, no dia 1º de abril, o governador aqui, o Ibanez, ele decretou quarentena. Escolas, fecha shoppings, fecha comércio, academia, tudo, nada funciona. E é o que foi feito. Já estamos indo para o 3º mês. Economia naufragando. A economia de Brasília não é pujante, porque é mais o comércio. Aqui é uma cidade que tem muitos funcionários públicos, né, sem nenhum demérito a isso, mas não tem indústrias em grande quantidade, como São Paulo, como o Rio, que na realidade São Paulo é o motor do Brasil. São Paulo representa entre 40%, talvez um pouco mais de 40% do PIB brasileiro. Então é uma potência, né? E que está fechado aí, ninguém sabe como é que vai abrir. E a Organização Mundial da Saúde mandando sinais contraditórios, né?
ela disse primeiro, olha, vocês não podem, não precisam usar máscara, só o doente que usa máscara. Quem fica isolado, quem não está doente não precisa usar máscara. Aí depois disseram, não, alguns dias depois, não precisa usar máscara, todo mundo precisa usar máscara. E ficou essa discussão. Aí, coisa de umas 2 semanas atrás, eu assisti na CNN americana, aquele Jesus, mais aquele outro que é holandês, se não me engano, não me lembro o nome, e uma senhora, uma doutora lá, não sei se é médica ou não, da Organização Mundial da Saúde. Eles passaram a palavra para ela, ela disse o seguinte, mas 2 semanas atrás, 1 semana e meia, máscara usam somente os doentes e quem cuida do doente, os outros não precisam. Aí 1 semana depois voltaram atrás, né? Assim como aconteceu com a hidroxicloroquina. Disseram, não recomendamos o uso da hidroxicloroquina porque não existem estudos conclusivos. Agora, semana passada, já estão recomendando o uso que vão fazer novos estudos, né, e que eles não têm certeza. Ou seja, não houve nenhum estudo científico sobre isso. Nem da parte da China, nem da parte de outros países, nem da parte da OMS, que ganha bilhões em doações dos países para a sua manutenção. Então, estamos com um problema. Não sei se essa falta de competência talvez não vai se caracterizar no futuro como um crime. E essas pessoas, tanto lá fora como aqui dentro, vão parar na cadeia por causa disso, ou serem julgadas, não quero dizer cadeia, mas serem julgadas na justiça, por tribunais sérios. Né? Por quê? Quando o governo disse que ia recomendar um novo procedimento para o uso de hidroxicloroquina, e constatou-se que há curas no Brasil, né? Agora estão curando nos Estados Unidos também, por causa disso que a Organização Mundial da Saúde voltou atrás. Mas o governador de São Paulo foi à televisão e disse, aqui no estado de São Paulo, nós não vamos usar hidroxicloroquina, recomendado pelo governo federal, nós não vamos nem comprar. Falou isso, né? Na realidade, ele começou uma briga com o presidente da República, ele que começou a briga, dizendo que não tem liderança e blá blá, que os governadores, se colocando como líder dos governadores. O que, na minha opinião, acho que perante o povo pegou muito mal, ele estava vendo ser presidente da República agora em 2022, candidato a presidente. Isso não é bom para o país, não é bom para o povo, não importa aquelas pessoas que votam na esquerda, ou votam na direita, ou votam no centro, não importa. Essa guerra iniciada por ele não interessa a ninguém. Mas com certeza, por causa disso, morreram muito mais pessoas, porque não foram tratadas com hidroxicloroquina. Agora parece que estão sendo tratadas. O estado de São Paulo parece que comprou. Mas essa é uma questão muito crucial. Talvez até esse vídeo saia um pouco longo, mas eu quero que vocês analisem o seguinte. Nós estamos geopoliticamente junto com os Estados Unidos, vamos dizer, alinhados com os Estados Unidos. E está acontecendo um fato mundial, ou seja, quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi eleito, ele iniciou uma guerra comercial com a China. Né? E agora eles exportaram, quando começou o Ano Novo Chinês, um monte de chineses para passear nos Estados Unidos, visitar parentes que estão lá. Com certeza contaminaram. Devem ter ido pelo mundo inteiro, é assim que aconteceu. E com isso, essa quarentena, que não é uma quarentena, aqui no Brasil talvez já vá para uma 60ª, 90ª, né? Dizem aqui em Brasília que as aulas esse ano não vão ter mais aulas, e que eu acho isso muito ridículo, né? Não morreu nenhuma criança, nenhum escolar ainda, alguém em idade escolar aqui em Brasília. Acredito que no Brasil também não, ou se aconteceu um número muito pequeno, mas geopoliticamente nós estamos alinhados com o governo americano. E todos estão com a sua economia abalada, só a China que está com a economia boa. Eu não quero entrar muito em teoria da conspiração, mas são coisas que nós temos que pensar. A China praticamente já resolveu o problema. Agora dizem, não, mas nós não podemos abrir porque senão vai contaminar todo mundo. Bom, e se abrir ano que vem? Se abrir daqui a 3 meses? Não vai contaminar também? O vírus vai embora? Quer dizer, puxa, o pessoal está todo preso, não dá para contaminar. O vírus vai pegar a mala, vai pegar o primeiro avião e vai voltar para a China? Não vai. Quer dizer, vai ficar por aí e vai acabar contaminando. Sempre a tendência é que tenha um aumento. Por exemplo, Santa Catarina abriu, Paraná abriu. A tendência é que haja um número um pouco maior de contaminados. Certo? Mas tem que daí com as prevenções corretas,
de maneira científica, e não como dá propalando aí, porque nós seguimos a ciência, mas descobriu, né, na minha avaliação, essa OMS de ciência não tinha nada. Era uma tentativa e erro. Usa máscara, tira a máscara. Agora a questão da máscara é um ponto muito, muito crucial, né? Eu acho que aquela primeira orientação é a mais correta da OMS. Usa o doente e usa quem cuida do doente. Ou aquele que está em quarentena em casa porque está na idade de risco, né? Se tiver que sair ao supermercado, ou que já foi identificado e está lá isolado no seu quarto, não pode ter contato com pessoas. Essas pessoas têm que usar máscara para não passar, né? Mas o restante não, mas é que a máscara também, assim como os respiradores, pouca gente, ou talvez, notou isso, é um grande comércio. Aqui em Brasília, o governador comprou 1 milhão de máscaras para distribuir para a população. Aqui tem 3 milhões de habitantes, mas ele comprou 1 milhão. A preço que não é o preço de 5, 6, 7 reais ou 10 reais que você acha aí por aí nas farmácias, ou nas bancas, das pessoas que fabricam, né? Você compra aqui perto de casa a 7 reais, a 5 reais uma máscara. Né? Não é esse preço. Não quero aqui especular preços, porque sei também de outros estados que compraram sem concorrência a preço, né? Se você imaginar, Brasília é 1 milhão, né? A cada 10 reais que você aumenta no preço da máscara, né? Faz a conta simples, né? 10 vezes 1 milhão dá 10 milhões. Então, existe um outro problema, é um grande negócio isso aí, né? Que acho que muita gente ganhou muito dinheiro. Então, acho que nós, como brasileiros, nós não podemos ficar calados, nós temos que olhar o futuro, né? Tá muita gente criticando o presidente, né? Não influenciado por esses políticos que não faz nada, mas o que acontece é o seguinte: ele que tinha o poder, quando ele deu o estado de emergência, quando terminou o carnaval, os governadores pediram ao STF que desse o poder para eles administrarem isso e eles tomaram as medidas. Assim foi feito. E o presidente ficou sem poderes. E aí está esse negócio aí. Tenho certeza que o Dória não sabe como desarmar essa bomba, o Witzel não sabe como desarmar essa bomba, e o próprio Ibanez aqui, que abriu, mas às vezes já pensa em fechar. Deu uma declaração há 2 semanas atrás, as escolas que iam voltar em agosto, primeiro em junho, depois julho, aí agosto, talvez não voltem esse ano. Que loucura é essa? Que incompetência é essa, né? Acho que os governadores têm que parar de brincar com a saúde do próximo, dizer que estão salvando vidas, porque parece que não estão, né? E morre gente, o culpado quem é? O governo federal. Mas o governo federal não pode administrar isso, né? Como é que é isso? Tirou tudo, poder de coordenação. Era isso que tínhamos para hoje. Até mais, até o próximo vídeo. Até logo. Deus abençoe a todos, paz e bem.